Graças a Deus, é uma honra, é um prazer, mais uma vez estar aqui no canal Jailson HM TV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, meus queridos, é um prazer imenso estar mais uma vez com vocês aqui, para junto a gente desfrutar da palavra de Deus para a era que estamos vivendo. Muito bem, hoje, irmão, eu quero continuar aquele assunto que eu falei sobre a segunda vinda, certo? Então vamos logo para as escrituras. Aqui a carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16 da segunda carta do apóstolo Pedro, certo? E você ainda que não se inscreveu no canal Jailson HM TV, se inscreva no canal Jailson HM TV, dê o like, especialmente o like, porque você dando like, você está mostrando para o YouTube que você quer o conteúdo desse canal. E então o YouTube vai reconhecer isso e vai espalhar o nosso conteúdo no mundo da internet. Também compartilhe, tá bom, meus queridos? Compartilhe para os seus amigos, para os irmãos da igreja, para os vizinhos, sabe, o conteúdo do nosso canal, tá bom? Muito bem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. De 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim o apóstolo Pedro: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda. Veja aqui, irmão, o conselho profético do apóstolo Pedro. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, artificialmente comporta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha aqui, irmão, o conselho que o apóstolo Pedro fala, está dando para nós, que nós não podemos ver a vinda de Cristo como fábulas. Porque realmente, irmão, eu li essa escritura, agora veio na minha mente aqui, eu conversando com um grande pregador aqui da minha região, além dele ser um pregador, né? Também ele é um pioneiro, ele que trouxe a mensagem aqui para a nossa região, aqui onde eu moro. E eu perguntei como era a visão dele, como é que ele entendia sobre a segunda vinda. Irmão, ele falou da maneira que Pedro está falando aqui. Olha o que Pedro está dizendo aqui, ó. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas. Quer dizer, Paulo, Pedro e os demais apóstolos ensinavam aos irmãos como foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi? Não como fábula. Porque hoje nós, quando falamos sobre a segunda vinda, muitas pessoas esperam a segunda vinda, que Jesus vai vir com um bocado de anjo tocando trombeta. São fábulas. São histórias. Então, baseado nessa escritura, o meu tema hoje, agora preste bem atenção, o tema de hoje, veja só, o tema que eu vou trazer hoje, irmão, não é uma pergunta. Eu estou fazendo uma afirmação. O tema de hoje não é uma pergunta, é uma afirmação. A segunda vinda é uma era. A segunda vinda é uma era. Isso, irmão, não é uma pergunta. Eu não estou perguntando. A segunda vinda é uma era? Não. Eu estou fazendo uma afirmação. A segunda vinda é uma era. Aí você faz a pergunta: e o que é uma era? E o que é uma era, irmão Jailson? Uma era é um período de tempo onde Deus está trabalhando. Foi isso da maneira que Deus fez tanto nas eras do Antigo Testamento, irmão, como nas eras do Novo Testamento, nas eras das igrejas. Deus sempre estabelecia uma dispensação, uma era, um período de tempo para trabalhar, para cumprir o seu propósito. Ele fez tanto isso nas eras do Antigo Testamento, como ele fez isso nas eras do Novo Testamento.
A mesma coisa que ele fez nas 7 eras do Antigo Testamento, ele fez nas 7 eras da igreja no Novo Testamento. Deus sempre usando um período de tempo, uma dispensação para ele trabalhar no meio do povo. Irmão, então, a segunda vinda é uma era. Isso, irmão, não é uma pergunta. Eu estou afirmando que a segunda vinda é uma era. Irmão, por quê? Irmão, preste bem atenção, meus irmãos. Preste bem atenção. Nós, eu digo nós, referindo ao povo da mensagem geral, somos um povo privilegiado. Por quê? Porque recebemos uma mensagem. Mas ainda hoje, irmão, eu vejo que muitos pregadores, eu estou falando dos pregadores, porque o profeta disse que o problema vem através deles, dos líderes. Eles que trazem o problema para o meio do povo. Aí o povo, por não ler Bíblia e não ler mensagem suficientemente, então entra nesse enredo doutrinário, nesses dogmas, nesses credos que está dentro da mensagem estabelecida pelos pregadores. Então os pregadores, irmão, traz essa confusão para o povo. E o povo não sabe as coisas. E muitas vezes, irmão, nós saímos das denominações lá, da Assembleia de Deus, da Batista, das outras igrejas, e vemos para a mensagem, mas trouxemos a mesma ideia. Ah, a segunda vinda Jesus vai vir na nuvem com os anjos tocando trombeta, aí depois os anjos vêm e com as pá e cava as sepulturas e os irmãos ressuscitam. Essa é uma ideia, é isso que Pedro chamou de fábula. Pedro chamou essa ideia que muitos pregadores da mensagem têm de fábula, de ideias, de ficção científica. Mas na realidade, irmão, tá tudo nas mensagens. Tá tudo aqui dentro. O que precisamos é de cavar. Mas a maioria dos pastores só quer saber disso. Igrejas. Mas não querem procurar o alimento. Sabe por quê, irmão, também eles não querem procurar? Porque tem vezes, irmão, que eles vão ler a mensagem e tem vezes que ele chega naquele ponto que o irmão Branham está falando contra eles. O irmão Branham está falando sobre igreja local, eles não têm igreja. Me diga, qual é o pastor aqui na minha região que tem igreja local? Hein? A maioria dos pastores aqui da mensagem no Brasil tem 15, 20, 30, 40 igrejas. Isso é igreja local? E aí? Mas é isso aí, irmão. Então, se o foco principal, eles perdem o foco principal. E por isso que pregam fábula para o povo. Que Jesus... Eu conversando com um pregador, como eu falei aqui, eu disse para ele, irmão, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, está em cumprimento? Está, irmão, está em cumprimento. Ele disse, exceto o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Ele disse que essas 3 coisas, ele disse assim, ó, essas 3 coisas estão em evidência. Eu disse, irmão, muito bem. Agora, qual é a principal coisa que faz o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus em evidência? É quem? É a descida. Aí ele não crê. Ele disse, não. Jesus ainda vai descer. Ora, como é que Jesus ainda vai descer que o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus já está aqui? Porque o alarido, irmão, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus só pode estar em evidência quando Jesus desce. Porque Paulo disse, olha, irmão. Olha o princípio da escritura. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele desce. O mesmo Senhor descerá do céu. Com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido, preste bem atenção no que eu vou falar. O alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus não pode estar atuando antes de Jesus descer. Não pode. Ele só pode estar atuando quando Jesus desce, porque é a descida de Jesus que faz o alarido, a voz e a trombeta estar em evidência, irmão. Sem a descida, não há alarido, não há voz, não há trombeta. Para ter alarido, voz e trombeta, tem de ter a descida primeiro, porque a descida produz essas 3 coisas. O irmão Branham ensina na mensagem do arrebatamento que quando Jesus desce, ele traz essas 3 coisas.
Então, o alarido, a voz e a trombeta só pode estar em evidência quando Jesus desce. Que Jesus não desceu, então não tem alarido, não tem voz, não tem trombeta. Mas Jesus desceu, irmão. Jesus já desceu, ele não vai descer, ele já desceu. Porque o alarido, a voz e a trombeta está em evidência. Porque, irmão, a gente, pregadores, tínhamos uma ideia, até uns anos atrás, nós tínhamos uma ideia errada sobre a segunda vinda. Mas a segunda vinda é uma dispensação, é uma era. A segunda vinda é uma era. E o que é uma era? A era, irmão, é um período, é um tempo que Deus está trabalhando. Agora, aí você diz, peraí, irmão Jesus, mas eu aprendi que são 7 eras, então que a segunda vinda é uma era, existe uma 8ª era? Não. A segunda vinda não é uma 8ª era, não. A segunda vinda, irmão, é uma era que vinha coroar as 7 eras da igreja. A segunda vinda é uma dispensação, é uma era que vinha coroar as 7 eras da igreja. Em outras palavras, a segunda vinda é a pedra de coroa. A segunda vinda não é uma 8ª era, mas é uma era que o próprio Jesus viria coroar as 7 eras da igreja. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 2. Vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Para mostrar que a segunda vinda, irmão, não é uma 8ª era, mas a segunda vinda é a era que coroa, que é o que traz o coroamento das 7 eras da igreja. Que traz o coroamento da pirâmide. Porque aquela pirâmide, irmão, estava faltando uma pedra principal. E essa pedra principal, quando ela viesse, ela coroava a pirâmide. Ela coroava o edifício da igreja. E a segunda vinda trouxe esse coroamento. Mais uma vez, eu quero fazer uma afirmação aqui, para deixar bem claro para vocês que vão ouvir esse vídeo. A segunda vinda não é uma 8ª era. Não. A segunda vinda não é uma 8ª era. É a era do coroamento. A era que coroa as 7 eras da igreja. É a era da pedra de coroa. Então, irmão, preste bem atenção que a segunda vinda não é uma 8ª era, mas é a era que traz o coroamento. Que traz a pedra de coroa para edificar o edifício que Deus passou 2000 anos construindo durante as eras da igreja. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e darei uma pedra branca, pedra. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquela que o recebe. Mas você diz, mas irmão Jailson, o que tem a ver essa escritura com o coroamento? Porque essa escritura, irmão, ela se cumpre no coroamento, na segunda vinda de Cristo. Essa escritura, ela se cumpre quando Jesus desce. Leia primeiro selo 283, que o novo nome, os 7 trovões, estão conectados com a vinda de Cristo. Leia lá. Então, a segunda vinda é a era da pedra de coroa, é a era que traz o coroamento. Meu Jesus, que coisa maravilhosa. Apocalipse, continuando em Apocalipse 21. Apocalipse 21, vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse 21, versículo 9 e 10. E vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias de últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. Olha aí, ó. No monte, lá em cima da pirâmide. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tá vendo, irmão? Então, a segunda vinda é uma era
que traz o coroamento da pirâmide, que traz o coroamento da pedra de coroa, que traz a pedra de coroa para coroar as 7 eras da igreja, para coroar o edifício que Deus vinha construindo durante as 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, certo? Sarde, Filadélfia, Laodiceia. Durante essas 7 eras da igreja, irmão, Deus estava construindo o corpo da sua igreja. E quando chega no dia 28 de fevereiro de 1963, a pedra de coroa desce para coroar, meu Deus, a pirâmide. A pedra que faltava no topo da pirâmide. Glória a Deus, que coisa linda, irmão. Então isso é a segunda vinda, irmão. Então a segunda vinda é uma era, a segunda vinda é uma dispensação. A noiva de Cristo está vivendo nesse momento na dispensação da segunda vinda. Agora. A segunda vinda para a noiva de Cristo não vai acontecer, já aconteceu. Nós estamos vivendo nessa era, na era da segunda vinda. Eu sei que muitos não vão entender, irmão, isso, mas isso não é para muitos. Isso é só para a noiva de Cristo. E isso está na Bíblia. Eu li as escrituras. E a mensagem? O que a mensagem fala disso, irmão Jair? Vamos lá. Mensagem: estatura do varão perfeito de 1962. A estatura do varão. O problema, irmão, dos pregadores. Eu conversando com um pregador aqui, ele disse: não, irmão, mas isso aí é doutrina que vocês inventam e que nós inventamos? Isso não, irmão. Leia a mensagem. Leia a mensagem. Pega as mensagens do profeta, não deixe lá no move, pegando poeira, mas leia as mensagens e veja o que é que o irmão Morana diz. Olha aqui, ó. 1962, mensagem à estatura de um varão perfeito, 240. 240. Olha o que é que o profeta diz. Olha o que é que o irmão Morana diz. Para mostrar que a segunda vinda não é uma 8ª era, mas a segunda vinda é a era que coroa a pirâmide, que coroa as 7 eras da igreja. 240, o irmão Brana diz. Agora, na construção desse edifício, que edifício, irmão? Aquele edifício que o apóstolo Pedro falou. Aquele edifício que vem sendo construído durante as 7 eras da igreja, irmão. Agora, na construção desse edifício, essa estatura começou com um fundamento de fé. Logo, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E agora, o que fazer? Aí o irmão Brando diz: estamos esperando a coroa. Olha. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Deus edificando a sua igreja. Deus construindo o seu edifício. Aí o irmão Brando diz: estamos esperando a coroa, o qual é amor. Não, você veja, irmão, que até Laodiceia é amor fraternal. Mas o amor ágape, o amor divino, é a que coroa, é a que traz a coroa do edifício. Estamos esperando a coroa, o qual é o amor, porque Deus é amor. E Ele é quem controla tudo e é a potência de cada uma dessas coisas. Sim, Senhor. Agora, aqui, no desenho, entre cada degrau, há umas ondas que são o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para saudá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Irmão, Cristo passou 2000 anos. Cristo usou 7 eras. Cristo usou 7 mensageiros para construir uma igreja perfeita. E quando chega na última era, no último mensageiro, para cumprir as escrituras do dia, irmão, essa igreja chega ao estado de perfeição. Então, a pedra de coroa, aquela pedra que Daniel viu cortada da montanha sem mão,
Lá no capítulo 2 de Daniel, quando eu estiver equivocado, Daniel viu uma pedra cortada de uma montanha sem mão. E o profeta na mensagem, tanto na mensagem às 7 da igreja de 54, como na mensagem o princípio da dispensação gentil, ele disse que essa pedra cortada sem mão é a vinda do Senhor. É a segunda vinda. É a era da segunda vinda. É a era da pedra de coroa. Meu Deus. Que coisa tremenda. O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para saudá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita. Para receber a pedra de coroa. Então, quando a igreja chegasse a esse estado de perfeição, irmão, quando a igreja chegasse nesse último estágio que é a perfeição, é aquilo que Paulo disse em Hebreus capítulo 6. Vamos aqui, ó. Hebreus. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Olha o que é que Paulo diz assim, ó. Capítulo 6, verso 1. Pelo que deixando o rudimento da doutrina. Olha. Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição. Ei, hoje muitos pastores estão pegados no rudimento. É no batismo. Eu não tô falando contra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não, nem como a Santa Ceia. Devemos pregar que isso é um rudimento. Mas devemos saber, irmão, qual é o estágio que nós estamos agora. Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento e das obras mortas de fé em Deus. Olha, Paulo chama o rudimento de obras mortas. Por quê, irmão? Porque nós já cumprimos essa parte. Agora devemos prosseguir à perfeição. E o irmão Brana diz assim, o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para soldá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita. Para receber a pedra de coroa. E quando que essa igreja chegaria à perfeição, irmão? Era exatamente no final das eras. Quando se cumprisse as eras, então, a pedra, Cristo, a segunda vinda, a era da pedra de coroa, vinha coroar. E isso aconteceu, irmão. Lá atrás, em 63. Isso ainda não vai acontecer. Vai acontecer para os judeus, para os 144 mil, mas para a noiva de Cristo, já aconteceu. Nós estamos vivendo agora, vivendo desses benefícios de algo que aconteceu. Meu Deus. 258 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Vamos continuar aqui na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, 258. Olha, irmão. Olha aqui o irmão Brana disse. Que, irmão, eu vou tentar trazer o assunto completo hoje. Mas que eu não consegui, eu vou deixar para domingo. Mas vou tentar trazer o assunto todo hoje. O nosso tema é a segunda vinda é uma era. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Eu estou afirmando que nós estamos vivendo na era da segunda vinda. E a segunda vinda não é uma oitava era. A segunda vinda é a era que traz o coroamento, que traz a pedra de coroa, que coroa as 7 igrejas, que coroa as 7 eras da igreja, que traz o coroamento, a pedra fundamental, que traz a cobertura da construção do edifício. Aleluia. Olha o que o irmão Brana diz. 258 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Leia as mensagens, meu irmão. Leia as mensagens. Aí diz, eu sou pregador da mensagem, é? Aí você vai escutar a pregação, não tem nada de mensagem. Ficam trazendo ficção, pregando ficção, ficam pregando coisas artificiais. Ficam pregando histórias de Trancoso. Meu Deus. Olha o que o irmão Brana disse. O entende você? Ele foi uma pergunta. O entende você? Todos esses que morreram através das eras, olha, que era? De Éfeso até Laodiceia, estão nos esperando. Estão dependendo de nós. Irmão, os irmãos das eras dependiam de nós. Hoje, nós não dependemos de ninguém, não.
A noiva de Cristo não depende de ninguém, porque ela já chegou no estágio da perfeição. O primeiro grão foi maduro. O primeiro grão amadureceu diante do Filho do Homem, do Sol. Meu Deus. E todos os membros foram representados nesse grão. O HAM. O entende você? Todos esses que morreram através das eras estão nos esperando. Estão dependendo de nós. Então essa igreja, Laodiceia, tem que chegar à perfeição. Veja só, irmão. Que a era de Laodiceia já acabou. Agora preste bem atenção. A era de Laodiceia, no sentido como plenitude dos tempos, já acabou. Então ela chegou à perfeição. Então esta igreja, Laodiceia, tem que chegar à perfeição para chegar à ressurreição. Então, se a ressurreição já chegou. A primeira ressurreição já começou, irmão, tanto no sentido físico como no espiritual. E ali estão aquelas almas debaixo do altar, esperando que essa igreja chegue à perfeição. Eles passaram 2.000 anos, irmão. 7 eras da igreja para chegar nesse estágio. E esse estágio de perfeição já chegou, irmão. E o profeta continua. Porém, quando Cristo, em verdade, você notará que esta igreja vai diminuindo mais e mais. Em verdade, é muito mais estreita que como está aqui no desenho. Porque no fim chegará até a ponta de uma agulha. E a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde o seu ministério será da mesma classe que foi o princípio. Porquanto, quando volta esta pedra coroada, porque quando voltar essa pedra coroadora, porque quando voltar essa pedra coroadora tem, aí irmão, reticência, as pirâmides têm uma pequena abertura onde se assenta a coroa. Não é unicamente uma coroa plena, mas tem beira. Tem que ser assim para derramar água. Essa igreja tem que ser afiada. Todas as demais pedras da pirâmide foram feitas tão perfeitas até o ponto que não pode colocar nenhuma folhinha de novilha. E pesam tonelada. Hoje não sabe como as colocaram, porém foram construídas. E aqui em cima, onde se assenta a coroa. Tá vendo, irmão? Tá vendo? A pirâmide a mesma, o corpo de Cristo, terá que ser afinada. Não é simplesmente algum credo, doutrina, ou alguma coisa pela qual temos passado, mas terá que ser algo tão perfeitamente como Cristo, para quando ele vier, ele e aquele ministério se unam perfeitamente. Então virá o rapto e ascensão a nosso lar celestial. Que coisa tremenda, irmão. Então, você veja, irmão, que quando a pedra de coroa, que é Cristo, que é a segunda vinda, ela desce para coroar a pirâmide, o que acontece? Acontece o ministério da união ao casamento, irmão. Esse é o mistério da noiva. O irmão Brando disse que a noiva tem uma posição. Ele diz que a posição da noiva é o mistério, e esse mistério é o mistério do casamento. A noiva já casou com Cristo, e isso aconteceu lá atrás, irmão. E agora vem em processo. Meu Deus. Que coisa tremenda, irmão. Eu não sei que como tem pastores e pregadores que lê essas coisas na mensagem e ignora isso. E quando eles ignoram isso, meu, e rejeitam isso, potencialmente eles recebem a marca da besta. Eles são marcados com a marca da besta. Porque eles rejeitam aquilo que Deus está fazendo. Então, irmão, a segunda vinda é uma era. E nós estamos vivendo nessa era. E não é uma 8ª era, mas é a era que traz o coroamento. É a era que traz a pedra de coroa. Que traz o mistério, a posição da noiva. Que traz o casamento. Louvado seja Deus, irmão. Que coisa tremenda, irmão.
Que coisa, isso é uma perfeição tremenda, irmão. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora aqui, ó. Restauração da Ave Noiva de 1962. 1962, do dia 22 de abril de 62. Restauração da Ave Noiva, 459. Olha aqui o que o profeta fala sobre essa coroação, sobre essa segunda vinda, essa era que nós estamos vivendo agora. A noiva de Cristo não vive na era da Laodiceia. A noiva de Cristo vive na era da segunda vinda. A noiva de Cristo vive na era da pedra de coroa. 459 da restauração da ave noiva. A primeira linha, justificação. Isso começou na era de Sardo, com o Lutero. Santificação, na era de Filadélfia, com John Wesley. O batismo com o Espírito Santo. Isso foi na era pentecostal. Aí o Mombrana diz: então, a vinda da pedra. Meu Deus. O que é isto? Aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado. Para que então isso possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. Ei, qual é o ministério que Jesus tinha quando subiu? Porque o irmão Brana diz aqui, ó. Olha, então a vinda da pedra, o que é isso? É aquele grupo de Espírito Santo descendo, afiando, para que então isso possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando subiu. Qual era o ministério que Jesus subiu, irmão? O irmão Brana diz que quando ele subiu com um novo nome. Aí hoje uns ficam brigando que o novo nome é Brana, outros ficam dizendo que o novo nome é Senhor Jesus Cristo, mas o irmão Brana diz que esse é o ministério que ele subiu. Então a vinda da pedra, o que é isso? É aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado para que então isso possa encaixar com o tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. É o ministério do novo nome. E isso seria revelado no estrovão. Não foi revelado durante as eras, foi revelado no estrovão depois das eras. Então a vinda da pedra. O que é isto? É aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado para que então isso possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. Quando ele voltar, isso mostrará toda a coisa no rapto. Então esse ministério, o ministério do novo nome, traria a coisa toda no rapto, onde eles serão justificados, santificados, e com o batismo do Espírito Santo, aquela pirâmide se firmará outra vez. A casa do Senhor viverá outra vez. A árvore da vida está crescendo outra vez. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Então, quando Cristo subiu, ele subiu com o ministério. E quando essa pedra de coroa, a vinha da pedra de coroa desce em 63, ela traz o mesmo ministério. E dentro desse ministério vinha a justificação, a santificação, o batismo do Espírito Santo para nos preparar para o rapto. Meu Deus. A segunda vinda é uma era. E nós estamos vivendo exatamente na era da segunda vinda, irmão. Agora, não é uma oitava era, mas é a era do coroamento, a era que coroa as eras da igreja, a pedra que faltava na pirâmide, irmão. O amor ágape desceu em 63. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso, irmão. Vamos continuar com o que a Bíblia fala sobre essa coroa, essa pedra de coroa. Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, versículo 10 de Efésios. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Paulo, o primeiro mensageiro. Descobrimos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então Deus tinha um propósito e esse propósito era nele mesmo. Verso 10. De tomar a congregar em Cristo. Veja, é em Cristo, irmão.
de tomar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Irmão, que você for lá no livro de Gálatas, capítulo 4, você veja que quando Jesus veio a primeira vez, ele trouxe uma plenitude do tempo. E a mesma coisa, irmão, acontece na era que estamos vivendo, na era da segunda vinda. Ele traz a dispensação da plenitude dos tempos. E dentro dessa plenitude dos tempos, tá toda a economia de Deus. A era do rapto, a era da águia, a era dos olhos, a era abraâmica, a era da pele de coroa. Diz assim, ó, de tomar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como é que estão na terra. Então a segunda vinda traz uma união, traz um casamento. Meu Deus. Vamos continuar. Capítulo 3, aqui em Efésios ainda, em Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. Olha o que Paulo diz. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Domingo, se Deus permitir, vamos falar sobre isso aqui, irmão. Sobre a dispensação do mistério. No próximo domingo, se Deus quiser. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Irmão, essas escrituras estão se cumprindo no nosso tempo, quando a segunda vinda deu início. Isso não vai se cumprir ainda. Nós estamos vivendo no cumprimento dessas escrituras. Colossenses capítulo 3. Vamos para Colossenses, irmão, capítulo 3. De Colossenses capítulo 3. Veja o que Paulo está falando. Veja o que Paulo está profetizando para algo que ia se cumprir. E agora estamos vivendo nesse cumprimento. Essas são as escrituras do dia, irmão. Essas escrituras estão se cumprindo no dia que nós estamos vivendo agora. Portanto, Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Veja, coisas no plural. Não coisa no singular. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É aqui em cima, irmão. Na pedra de coroa. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não nas que são de Laodiceia, irmão. O problema é que a maioria dos pastores da mensagem, dos pregadores, eles pensam na era de Laodiceia. Não estão na Laodiceia, eles estão pensando aqui nas coisas de baixo. Nas coisas da terra. Laodiceia já passou, irmão. Laodiceia já passou. A noiva está aqui em cima. Está na era da pele de coroa. Ela está na plenitude dos tempos. Ela está vivendo na segunda vinda de Cristo. Ela está no coroamento. Ela está no amor ágape, irmão. Louvado seja Deus. Irmão, sem palavra. Não tem mais o que falar aqui, irmão. Mas vamos ver o que é que o profeta de Deus fala sobre a segunda vinda como uma era, como uma dispensação, e nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. Vamos ver o que é que o Mombrand diz. Mensagem, sou eu, não tem mais. Mensagem, sou eu, não tem mais. Essa mensagem foi pregada em 1959. Veja o que é que o Mombrand diz aqui no parágrafo 79. Ele está provando que nós estamos vivendo numa dispensação, numa era que ele chamou de segunda vinda. Parágrafo 79. Esse mesmo Senhor Jesus, olha, tem alguns pastores da mensagem, irmão, que confundem Jesus e Cristo. Ele diz que quem desceu foi em 63 foi Cristo, não Jesus. Mas, irmão, Jesus e Cristo é a mesma coisa. Lê as escrituras. Lê as mensagens.
Esse mesmo Senhor Jesus, aí o irmão Branham diz, seu espírito. Aí diz assim, agora, seu corpo está à destra de Deus, sentado ali como um sumo sacerdote. Mas ele enviou de volta o seu Espírito Santo para representá-lo. E veja, quando Jesus se aproxima, como a sombra da minha mão, vê? Como está ofuscada, mas observe como ela fica nítida quando chega mais perto. Veja, não é o dia de Martim Lutero. Olha o que o irmão Branham está dizendo. Veja, não é o dia de Martim Lutero, John Wesley ou através das eras. Quer dizer, não é o dia de Lutero, não é o dia de John Wesley, não é o dia das eras, porque já passou, ele diz assim. Mas isso é na era da vinda. Mas isso o que, irmão Branham? Isso aqui, ó, esse mesmo Senhor Jesus, seu espírito, agora seu corpo está à direita de Deus, sendo ali como um sumo sacerdote, mas ele enviou de volta o seu Espírito Santo para representar. E veja, quando Jesus se aproxima, como a sombra da minha mão, vê como está ofuscado, mas observe como ele fica nítido quando chega mais perto. É isso, irmão, o que aconteceu em 63. Ele chegou. Veja, não é o dia de Martim Lutero, John Wesley, ou através das eras, mas isso é na era da vinda. Isso é na dispensação da vinda. Isso é no período da vinda. Irmão, nós pregadores estávamos equivocados com a vinda. A gente pensa que a vinda é um acontecimento, é uma coisa... Não, a segunda vinda é um período, é uma era. E quando foi que ela começou, irmão? No dia 28 de fevereiro de 63. E quando é que ela vai terminar, irmão Jailson? Vamos lá. Vamos ver o que o irmão Branham fala. Festa das trombetas. Festa das trombetas. Parágrafo 215. 1900, vamos sair de 59 para 64 agora. Festa das trombetas, tradução a voz de Deus. 115. Olha o que o profeta diz. Mas isso virá. Aí ele, ponto. Essa é a sua promessa para esta era. Que era? Essa é a sua promessa para esta era. Era de Laodiceia? Não. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda correrá. Então, quando a segunda vinda acontecer, ela acontece na era que estamos vivendo, que é a era da segunda vinda. Essa é a promessa para esta era. Estamos vivendo na era quando a sua vinda correrá. Ela tem de estar identificada nele. Ela quem é a noiva. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. Ele é a palavra, não uma denominação. O problema, irmão, é que muitos pregadores da mensagem se tornou uma denominação e não conseguem ver o casamento. Então a noiva não vai casar, ela já casou. Essa é a posição da noiva. Esse é a posição do mistério da noiva que o irmão Branham disse que terá agora. Porque os dois são um. Ele é a palavra, não a denominação, a palavra. Nós devemos ser os filhos da luz. E a luz é a palavra se fez e a luz é a palavra que se fez luz para esta era. Como conhecemos a luz, a não ser que venha da palavra? Muito bem, a palavra que se fez carne é a luz da era. Estamos, quando vocês a vê, a Bíblia assim o diz. Meu Deus. Irmão, que coisa tremenda. Estamos vivendo na era da segunda vinda. E quando a segunda vinda acontece, a noiva se casa. Essa é a posição da noiva. Deixa eu ler aqui, irmão, mais uma mensagem. 1965, o lugar de adoração provido por Deus. 195.
Veja que o profeta diz. Porém, ele prometeu, pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em uma forma humana. 3 dele, 2 anjos e o próprio Deus. Isso aconteceu em 63, irmão, isso aqui, viu? Aquele era Deus, a Bíblia diz que era. Agora, ele desceu e ele se manifestou ali, ao voltar as costas para a tenda, onde Sara estava. E disse: Abraão, o que Sara está pensando na tenda está certo? A congregação diz amém. Agora, o próprio Jesus disse: no dia em que o Filho do Homem estivesse manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. Ei, por que o irmão Breno diz assim, ó? O Filho do Homem, o ministério de Cristo. Mas ele diz assim, ó, do próprio Jesus Cristo. Porque quem desceu, irmão, para fazer o casamento, para trazer a era da pedra de coroa, a era da vinda, da segunda vinda, foi o próprio Jesus Cristo, o próprio esposo, a palavra. 196. A igreja passa pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo ou os pentecostais, e prosseguirá. Veja que o irmão Breno aqui toma a linguagem de Paulo em Hebreus 6, e prosseguirá adiante até a perfeição do Filho do Homem. Meu Deus. Quando esposa e esposa serão as mesmas pessoas, Deus estará de tal maneira manifestada em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Agora você vê onde estamos? Irmão, isso aqui, irmão, isso não vai acontecer, isso aconteceu lá atrás. Agora a noiva foi representada nesse acontecimento, irmão. Devemos tomar isso e colocar isso nas nossas vidas, irmão. Porque isso não vai acontecer. Isso aconteceu e vem em processo. Porque nós estamos vivendo na era da segunda vinda. E a segunda vinda é uma dispensação que começou em 63, no dia 28 de fevereiro. E quando é que essa era vai terminar, irmão Jailson? Festa das trombetas, parágrafo 270. A segunda era é a segunda vinda é uma era, é uma dispensação, é um período de tempo que começou no dia 28 de fevereiro de 63. E quando é que vai terminar? 270 da mensagem A Festa das Trombetas, tradução A Voz de Deus, o irmão Brana diz. Ao mesmo tempo, agora, tão logo essa igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Este mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. E os judeus são chamados pelo mistério do sétima trombeta, o qual é 2 profetas, Elias e Moisés. Eles retornam. E aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Irmão Breno, não é só os pentecostais, não. São os pastores da mensagem, estão confusos. Eles estão esperando que algo aconteça. A igreja já se foi. E isso é para o judeu. Então, irmão, a segunda vinda como uma dispensação, como um período de tempo, ela começou em 1963, no dia 28 de fevereiro, e vai terminar quando a noiva subir, literalmente, porque espiritualmente ela subiu, irmão, já. Fomos arrebatados com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, está em cumprimento. Quando o sétimo anjo foi arrebatado pelos anjos, em 63, todo membro da noiva foi representado no arrebatamento com o sétimo anjo. Cada membro, até o último eleito, irmão, estava naquele dia quando o sétimo anjo foi tomado por aqueles anjos, irmão. Meu Deus. Irmão, sem palavras, não tem mais como falar mais, porque está tudo nas mensagens, irmão.
tá tudo nas mensagens e tá tudo nas escrituras. Agora depende de cada um de nós, irmão, cavar. Esse é o problema dos pastores da mensagem. Eles não buscam, eles não procuram, eles não leem, eles não cavam. Só querem saber de denominação, de movimento, disso, daquilo. Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força para a gente caminhar. E a gente sabe, irmão, que as coisas vai piorar. Mas que Deus nos dê força para a gente ficar firme com a palavra do dia, com essa promessa. Tá bom, irmãos? Que Deus nos ajude, irmão. Deus nos abençoe. E você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HM TV, se inscreva no nosso canal, dê o like, aperta o sininho e compartilha, irmão, todos esses conteúdos aqui no nosso canal para as pessoas, tá bom? E se Deus permitir, domingo, nós vamos voltar para falar sobre a dispensação do mistério, tá bom, meu irmão? Se Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, no nome do Senhor Jesus, e shalom para todos vocês, meus irmãos.